Hoje analisamos a terceira das controvérsias. Dessa vez, a controvérsia é com dois partidos diferentes. O partido dos fariseus, que era um partido religioso, piedoso. Os fariseus foram aqueles que cultivaram, depois que o povo de Israel voltou da Pérsia, voltou da Babilônia durante o Império Persa, cultivaram em Jerusalém algumas convicções religiosas importantes, como, por exemplo, a imortalidade da alma, o destino eterno dos homens, a existência de seres espirituais, anjos, demônios, etc. Portanto, eram homens que, na sua incoerência moral, defendiam doutrinas que depois acabaram se incorporando, inclusive, na fé cristã, algumas delas, né? E, de outro lado, os partidários de Herodes, os chamados herodianos, que achavam que Herodes seria o Messias. E eles queriam, na verdade, embora fossem partidos opositores que se uniram contra o inimigo comum, Jesus, eles queriam, na verdade, era colocá-lo em dificuldade, tentá-lo, prová-lo, a fim de que ele saísse da sua neutralidade. Ou seja, ele era um colaboracionista com Roma, ou ele era um judeu nacionalista? De que lado que ele estava? Estava do lado dos judeus ou do lado dos romanos? Então eles começam fazendo um elogio cínico, como toda a adulação é cínica, porque a verdade não precisa de nenhum tipo de bajulação. A verdade é a verdade. A verdade é transparente, é direta, é espontânea. Só a malandragem precisa da bajulação, só. E é o caso. Então eles começam louvando: olha, mestre, tu és verdadeiro, tu és veraz, tu não dás preferência a ninguém, não olhas para as aparências do homem, ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, pois, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Era uma pergunta muito interessante, sobretudo porque em Israel era proibido qualquer tipo de reprodução de imagens, ainda mais de imagens de um falso Deus. César era considerado Deus em Roma. Portanto, era uma coisa absurda. Ora, Jesus sai da discussão especulativa e vai para a prática. Diz assim: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles estavam nas dependências do templo de Jerusalém, eles não podiam carregar aquilo nos seus bolsos, mas eles tinham uma moeda ali. Ou seja, eles demonstram com isso a sua hipocrisia, a sua falsidade, a sua duplicidade. De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E desse modo, Nosso Senhor desarma a sanha daqueles homens.
Tem muitas coisas que estão por aqui que nós poderíamos comentar, mas só 2 detalhes que me parecem dignos de nota hoje, né? De um lado, a sabedoria e a moderação de Cristo. Por quê? Nosso Senhor não cai naquele tipo de provocação que lhe excitaria um tipo de reação desproporcional. Ele não diz: seus cachorros, seus hipócritas, desgraçados, vocês estão querendo me destruir, olha aqui, eu vou mostrar quem vocês são. Ele não faz isso. Com muita sobriedade, ele pede a moeda: cadê a moeda? Traz aqui, está aqui, tá, pá. Assim, com a simplicidade, mostra tudo. Isso é muito importante para nós, porque a hipocrisia é um mal constante da humanidade que vai num crescendo contínuo, né? E nós não podemos cair no tipo de intemperança que nos faça perder o equilíbrio. E de repente brigarmos por tolices, entrarmos em polêmicas desnecessárias e transformarmos isso numa contenda. Não vale a pena. A verdade não precisa disso. A força da verdade é intrínseca. Ela não depende de nenhum tipo de força física. E isso aqui nos mostra um segundo aspecto que eu queria trazer para a leitura desse texto, que é o seguinte: quando nosso Senhor diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está mostrando 2 tipos de força diferentes, 2 níveis na ordem da realidade, que depois irão constituir 2 fontes de autoridade. Vejam, o mundo antigo não conhecia estabilidade. Era tudo um contínuo pé de guerra. Até que começaram a surgir os impérios. Surgiu o Império Babilônico, que levou Judá em cativeiro. Antes disso, o Assírio, que levou Israel em cativeiro. Foram sucedidos por outros impérios, Medo-Persa, o Macedônio, até que apareceu o Império Romano. Como é que o Império Romano se impôs? Se impôs pela força. Pela força física. Era o único tipo de poder possível naquele contexto. Ora, estabelecida a Pax Romana pela força militar, o que aconteceu? Como todo tipo de regime, ele entrou num período de acomodação, porque o exército não precisava lutar, a paz estava garantida. Então, ele começou a se fragmentar, a se enfraquecer, até que os bárbaros invadiram o Império Romano. Quando cai o Império Romano do Ocidente, então a Igreja começa a construir a civilização ocidental. De verdade. Catequiza os bárbaros, vai formando, entre muitos problemas, porque havia uma pluralidade de reinos, cada um dos quais tinha posições opostas à Igreja. Até que isso conseguiu se pacificar, foram séculos. Mas, naquele período, a liderança espiritual da Igreja foi o que garantiu que surgissem
povos soberanos, reinos soberanos, que se inclinavam à força da verdade, à liderança espiritual que a igreja exercia. Antes disso, não havia soberania dos povos. Não havia sequer uma ordem internacional verdadeira que não pela força bruta, como no período do Império Romano. O único momento em que houve um tipo de ordem internacional mais ou menos estável foi um período em que o poder espiritual tinha liderança sobre o poder político. O que aconteceu é que sempre que grandes coisas vão acontecer na história da humanidade, a gente vê que parece que o diabo mesmo vai lá e atrapalha, né? Como diz Nosso Senhor na parábola do joio e do trigo. Ele planta o joio, vem o diabo e planta o trigo. Então, assim como nos tempos de São Paulo, quando São Paulo se converteu, podia se converter uma massa imensa de judeus, mas aí começou uma perseguição e a diáspora, etc. Nos tempos de Santo Agostinho, podia acontecer um grande encontro entre o cristianismo e a civilização romana, mas aí vieram os bárbaros e desorganizaram tudo. Quando São Tomás fez a maior de todas as sínteses teológicas, começou a se formar um sistema educacional totalmente estranho, desacoplado, e que simplesmente jogou no lixo, ignorou mesmo aquela grande síntese, aqueles grandes lampejos da verdade eterna que haviam sido derramados sobre a humanidade. E aí começa a derrocada do Ocidente com uma crise moral da igreja. Começam a investir contra a igreja. Até que chega a reforma, divide a igreja. Depois disso, surgem no século XVII as guerras de religião. E daí cria-se a ideia de um Estado laico, independente da igreja. Graças ao Tratado de Westphalen, se cria uma ordem internacional baseada na força. Isso é o que vai depois desembocar na Primeira Guerra Mundial. Depois vem a Segunda Guerra Mundial com a potência nuclear. E a consequência disso é que ou nós temos um holocausto global, de um lado, ou uma ditadura global, de outro. Todas as iniciativas que se fizeram à margem da liderança espiritual da igreja, o que renderam? Destruição e morte. Desagregação. Ou seja, quando o homem não dá a Deus o que é de Deus, César quer levar tudo. E ele leva. Ele leva tudo. O que acontece é que o cristianismo demanda uma ordem social. Ou seja, isso a gente pode verificar ao longo de toda a história da igreja. Por exemplo, quando os jesuítas vieram para o Brasil, não adiantava evangelizar aqueles índios. Eles eram antropófagos, eles comiam as pessoas quando elas morriam. Eles enterravam os parentes, depois, quando apodrecia a carne, eles desenterravam, trituravam os ossos, comiam aquilo com a comida. Era assim. Não adiantava você evangelizar simplesmente os índios. Você tinha que fazer o quê? Civilizá-los. Porque, sem uma ordem social, o evangelho se perde. Foi o que a igreja fez quando caiu o Império Romano no Ocidente. Ela construiu uma ordem social
para que o evangelho fosse fecundo. O que acontece em nossos dias? A ordem social está indo para o ralo. Estão destruindo tudo. Estão destruindo a família, os valores, a consciência das pessoas, a noção de identidade. Estão desmontando tudo e estão triturando tudo. Por quê? Porque se o objetivo da igreja era construir uma sociedade que fosse destinada à contemplação, às coisas mais altas da sabedoria, o objetivo atual é fazer todo mundo trabalhar e virar idiota. Simplesmente isso. Trabalhar e virar idiota, a ponto de escutar essas porcarias, a ponto de curtir esses lixo, a ponto de achar tudo isso legal, divertido, ótimo, a ponto de consumir essa tragédia que nós vemos todos os dias nos meios de comunicação. O objetivo é esse. Para quê? Para que haja o controle do sistema sobre o indivíduo. Ou seja, nós não temos escolha. Se nós queremos anunciar o evangelho de verdade, nós precisamos reconstruir o tecido social desde a sua matriz. É preciso, sim, que haja uma ordem, que haja uma estrutura básica na sociedade, para que o evangelho possa impregnar, se difundir. Hoje nós estamos vendo, as pessoas mandam os filhos para as escolas, depois de 10 anos vão buscá-los e eles não querem mais saber da fé, não querem mais saber de nada, nada cola neles, nada. Você fala de qualquer coisa, não entra nada. Por quê? Por que o evangelho não entra ali? O evangelho não entra ali porque a estrutura desapareceu. Não há mais terra boa que possa acolher a semente da palavra. Portanto, nós não temos escolha. Não se trata mais de mas que a igreja não consegue pautar o comportamento da sociedade. A igreja tem que refazer a sociedade desde a base. Famílias estruturadas, grupos sociais, nós temos que refundar a sociedade na qual nós iremos depois crescer e também nos multiplicar. Que Deus nos ajude e que nós não demos tudo a César. Ele não pode levar tudo. Nós não podemos dar tudo a César. A César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E se a moeda contém a imagem de César, a alma contém a imagem de Deus. O ser humano contém a imagem de Deus. E é este ser humano que contém a imagem de Deus que nós precisamos restituir ao seu Criador. E isso não se faz com sentimentalismos, ou com animações, ou com um tipo de superficialidade pastoral. Isso se faz realmente levando muito a sério o mandato imperativo de Cristo de refazer tudo a partir da base, porque ele disse: ide e fazei de todos os povos discípulos meus, de todas as nações discípulos meus. Ou seja, não se trata apenas de salvar indivíduos, mas de refazer o conjunto deteriorado pelos novos bárbaros que querem destruir tudo.